Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema da nossa série, a Bíblia em ordem cronológica. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa série, ok? Beleza? Muito bem. Olha só, quero convidar você agora para fazer uma oração comigo nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, nosso Pai, perdoe nossos pecados, nos abençoe com o Espírito Santo e que o Espírito Santo nos ilumine, nos dando entendimento desse tema e nos ajudando a colocar os ensinamentos em prática em nossas vidas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o seu ok, o seu beleza, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam compreender o que você vai compreender depois que assistir esse vídeo, tá bom? Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, você que tem aí sido uma bênção nas nossas vidas, continue sendo essa bênção, tá bom? Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe muito. Muito bem, minha Bíblia já está aqui, pegue a sua Bíblia, tá bom? Porque agora nós vamos avançar. O nosso verso para memorizar de hoje se encontra em Gênesis capítulo 5, versículo do 6 até o versículo 8. Para você que não tem a Bíblia, eu vou colocar o texto bíblico aqui na tela e então você acompanha comigo essa leitura, tá bom? Então, eu quero que você leia comigo agora aqui na tela, você que não tem a Bíblia. Mas você que tem a Bíblia, pegue a Bíblia, abra lá, Gênesis 5, versículo 6 a 8, tá? Vamos ler? Diz assim: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Muito bem, olha só, vamos aqui comigo, preste atenção, porque agora nós vamos analisar um pouquinho sobre a história desse personagem bíblico chamado Sete. Bom, aqui eu tenho Adão e aqui Eva, nessa imagem. Você já sabe que eles são os personagens bíblicos da nossa história, que foram criados, então, Adão e Eva no sexto dia do ano 1. Já expliquei isso para você, tá bom? Olha só, a Bíblia diz em Gênesis 5, versículo 3, que quando Adão e Eva estavam com a idade de 130 anos, eles foram pai de um terceiro filho. O nome desse terceiro filho é Sete, tá bom? Então, Sete é o terceiro filho de Adão e de Eva. No meu vídeo anterior, eu expliquei isso muito bem para vocês, tá bom? Olha só, também expliquei para vocês no meu vídeo anterior que Adão e Eva viveram 30 anos no Jardim do Éden. Sim, 30 anos. E que eles não tiveram filhos dentro do Jardim do Éden. Então, só depois que saíram do Jardim do Éden, então eles passaram a ter filhos. No espaço, então, de 100 anos, eu expliquei para vocês que eles tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete, no espaço de 100 anos. Com os 30 que eles viveram no Jardim do Éden sem pecar, nós temos, então, um tempo geral de 130 anos, tá bom? Muito bem. Então, vamos avançar, vamos trabalhar um pouquinho sobre a história desse personagem bíblico chamado Sete, tá? Olha só, a Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 6, ela vai dizer que Sete, o terceiro filho de Adão e de Eva, é claro que Gênesis 4, 25 vai dizer que esse terceiro filho, Sete, veio para substituir Abel, que Caim matou, tá bom? Então, ele é o terceiro, não esquece disso. Então, Gênesis 5, versículo 6, vai dizer que Sete vai viver 105 anos. Quando ele completa 105 anos de idade, ele então vai ser pai de um filho chamado Enos. Eu tenho aqui então a idade do nascimento do primeiro filho. Nesse caso, Enos é o primogênito de Sete. O ano do nascimento de Enos é esse aqui, quando o pai dele faz 105 anos de idade. Só que quando Sete completa 105 anos de idade, já que Sete nasceu no ano de número 130, então você vai colocar 130 mais 105. Então você já sabe quanto é que dá, né? 235, tá bom? O ano do nascimento, então, de Enos. Enos é o filho de Sete e é o primeiro neto de Adão e de Eva, tá bom? Por parte de Sete.
Então preste atenção, porque isso aqui é muito importante, é muito interessante, tá? Eu tenho uma pergunta para você. A pergunta Sete se casou com quem? Quem foi a mulher de Sete? Para que ele pudesse então, com 105 anos, já ser pai de um filho chamado Enos, o primeiro neto de Adão e de Eva. Bom, você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir em Gênesis capítulo 5 e vai ler o versículo 4. O versículo 4 vai deixar bem claro que depois que Adão e Eva foram pais de Sete, o terceiro filho, o versículo 4 de Gênesis 5 vai dizer que Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Entendeu? Filhos e filhas. Então é só você ler Gênesis capítulo 5, versículo 4. Então você vai perceber que Sete vai casar com uma das suas irmãs, já que Adão e Eva não têm nenhuma filha antes do nascimento de Sete. Então, se você já assistiu algum vídeo ou leu alguma matéria dizendo que Adão e Eva tiveram primeiro Abel, ou tiveram primeiro Caim, depois Abel, e mais 3 filhas, esse relato não é verdadeiro, é falso, tá bom? Porque a Bíblia deixa bem claro, em Gênesis 5, verso 4, que Adão e Eva só vai ser pai de filhas só depois do nascimento do terceiro filho, que é Sete, tá bom? Gênesis 5, verso 4. Gênesis 5, verso 3 diz que quando Adão completou 130 anos, ele foi pai de Sete. E só depois daí, então, é que ele vai ter mais filhos e filhas. Então essas meninas vão crescer e Sete vai escolher uma delas para ser a sua esposa. Então ele se casa com ela, tá bom? E daí para frente, quando ele completa 105 anos de idade, então ele vai ter o seu primogênito, chamado Enos, tá bom? Olha só, entendeu até aí? Ficou bem claro isso? Bom, Sete, quem é Sete? Sete, ele vem para substituir Abel, que Caim matou. Isso significa que Sete vai viver aquela vida santa, consagrada, de obediência a Deus, que Abel teria vivido se continuasse vivo. Mas como Abel morreu, então Sete vai herdar o direito de primogenitura espiritual. Ele vai ser o herdeiro da primogenitura espiritual e ele vai dar seguimento à linhagem santa, tá bom? Na linhagem de Adão com Sete, Deus vai estar colocando isso em ordem cronológica, mostrando sempre o nascimento do primogênito e contando o tempo, tá bom? Ali, dentro da história, tá? É por isso que aqui no ano 235, 105 mais 130, 235, nasce então o primeiro neto de Adão e de Eva, Enos, tá bom? Bom, esse filho vai ser uma bênção na vida desse casal. Imagine o avô e a avó, Adão e Eva no caso, vendo o seu primeiro netinho. Que alegria, né? Que felicidade, né? Eu imagino hoje quando o avô ou a avó vê o nascimento de um neto, do primeiro neto, é uma alegria em receber, né, mais uma criança. Com certeza Adão e Eva tiveram essa alegria também, tá bom? Já que anteriormente haviam sofrido com a decepção de Caim ter matado Abel, né? Agora, não só tinha nascido Sete, mas também um novo netozinho ali, tá bom? Para Adão e para Eva. Amigo, Gênesis capítulo 5, versículo 7, vai dizer que depois que Sete foi pai de Enos, ele vai viver mais 807 anos. E vivendo 807 anos, a Bíblia vai dizer então que ele vai ter filhos, desculpe, e filhas, tá bom? Vários filhos e várias filhas. Então Sete passa também assim como seu pai Adão, né, que viveu depois que gerou a Sete 800 anos e teve filhos e filhas. Ele vai viver 807 anos e vai ter filhos e filhas, tá bom? Ok, muito bem. Agora, quando você lê Gênesis capítulo 5, versículo 8, vai dizer então que Sete viveu o total de 912 anos, tá bom? E morreu. Então, isso é 105 mais 807 igual a 912.
Então ele vai viver 912 anos e vai morrer, tá bom? Agora, qual era o ano no geral que ele morreu? Bom, aqui está. Você sabe que ele nasceu no ano de número 130. Então você tem 912, que é o tempo de vida dele no geral, tá bom? E vai acrescentar mais 130, né? Que é o ano que ele nasceu. O tempo geral, então, é 1042. Nesse tempo geral de 1042 é o tempo, então, que Sete morre, tá bom? Essa era a idade da Terra quando Sete morreu, no ano de 1042. Então a Terra estava aí com 1042 anos, tá bom? Adão já tinha morrido anteriormente, que ele viveu 930 anos, como você sabe. É interessante que, amigo, Sete vai viver 912, mas Adão, ele vive 930. Então, olhe só, Sete viveu menos do que Adão, tá bom? Viveu menos do que Adão. Ele viveu aí, então, 18 anos menos do que o seu pai, tá bom? 18 anos menos do que o seu pai. E esse detalhe é muito interessante, tá bom? Meu amigo, olha só. Então, essa é a nossa história de Sete. Sete foi um filho obediente a Deus. Da linhagem de Sete, vai seguir a linhagem chamada de filhos de Deus, mencionada lá em Gênesis capítulo 6, tá bom? Nós vamos analisar a linhagem de Caim, porque a linhagem de Caim vai dar seguimento denominada os filhos dos homens, tá bom? Então nós vamos avançar um pouquinho aqui com você, para que você entenda um pouquinho agora sobre a questão da linhagem de Caim, tá? Então vamos avançar comigo. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra lá a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, tá bom? Gênesis capítulo 4, você vai ler comigo o verso 16 ao verso 19, tá? Então, lê comigo, está escrito assim. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. É bom lembrar que esse Enoque aqui é o Enoque que está vindo da linhagem de Caim. Não é o Enoque que vem da linhagem de Sete, tá bom? Mas da linhagem de Caim. Esse Enoque aqui vai ser o primeiro filho de Caim. E vai ser o primeiro neto de Adão e Eva da linhagem de Caim, tá bom? Não esquece disso. Continue comigo. Caim edificou então uma cidade e lhe deu o nome do seu filho. No caso, ele deu o nome da cidade do seu filho, Enoque, já que o nome do filho dele é Enoque. Continuando aqui comigo, a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Mejuael, e a Mejuael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E Lameque tomou para si duas mulheres, o nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Então nós temos aqui a história da linhagem de Caim. Então avance comigo aqui para que você possa entender um pouco mais dessa história, tá bom? Amigo, preste atenção aqui comigo nessa tela. Eu vou explicar para você algumas coisas interessantes aqui. Eu tenho aqui Gênesis 3,15, que é o momento então que Adão e Eva tinham pecado e o nosso Deus foi lá conversar com eles. Adão, onde está? E ali no versículo 15 é feita a promessa do Messias, né? Do Salvador do mundo. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa do Redentor do mundo. Adão e Eva, como vocês sabem, aceitaram o futuro sacrifício do Messias, Jesus Cristo, que morreria no futuro pela descendência de Adão e Eva. E Gênesis 3:21 diz que Adão e Eva então mataram um cordeiro, tá bom? E Deus fez vestimenta para Adão e Eva da pele do cordeiro. Então ali nós temos o primeiro cordeiro representando o futuro sacrifício do Messias, Jesus Cristo, que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Adão e Eva aceitaram a promessa do Messias, do futuro sacrifício de Jesus Cristo pela fé. Mas Deus não permitiu que eles ficassem no jardim do Éden. Já que eles tinham caído no pecado, eles poderiam tomar do fruto da árvore da vida e comer e se tornar pecador ou pecadores eternamente. E a sua descendência também, né? Então assim o pecado seria imortal. Mas Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden para que eles então não tomassem da árvore da vida, né? E se tornassem pecadores eternamente. Então não existe pecador ou pecado imortal, tá bom? A alma que pecar, diz Ezequiel, morrerá, tá
tá bom? A alma, no caso, é o ser humano, tá bom? Amigo, olha só. Quando você lê, então, aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 1, leia lá, pegue a sua Bíblia e abra. Lá vai dizer que Adão conheceu a sua mulher Eva e ela deu à luz um filho e pôs o nome de Caim. Você já sabe que esse é o primeiro filho de Adão e de Eva, tá bom? O versículo 2 de Gênesis 4, leia lá, que vai dizer que Adão, mais uma vez, coabitando com a sua mulher Eva, ela deu à luz a um segundo filho e o nome dele é Abel, tá bom? Bom, o Jardim do Éden estava ali. Como Adão e Eva tinham sido expulsos do Jardim do Éden, eles iam até a porta do Jardim do Éden ali, que eram protegidas por anjos com espada revolvente, né? E ofereciam os seus sacrifícios, as suas ofertas. É bom lembrar que Adão ensinou isso de pai para filho nas suas gerações. Lembre-se que Adão viveu 9 séculos. Foi 9 séculos da história do pecado, fora os 30 que ele viveu no Jardim do Éden sem pecar. Então, 900 anos. Então, Adão foi ensinando isso para as suas gerações, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos. E não tinha como negar, porque o Jardim do Éden estava ali, tá bom? Como prova e testemunho. O Jardim do Éden permaneceu na terra até um pouco antes de acontecer o dilúvio. Deus pegou o Jardim do Éden e trasladou para o céu. Ele está lá, tá bom? Então, no período do dilúvio, isso aconteceu. Tá? Quando Adão e Eva, e nós, né? Quando Jesus voltar pela segunda vez que fomos ressuscitados, vamos ser levados para o céu e vamos ver lá. Adão vai poder ver o Éden lá, que ele andou por ele, que ele tomou o fruto da árvore da vida e comeu. Ele vai poder ver, né? Mas depois do milênio, eu quero te dizer que essa terra vai se tornar um Jardim do Éden completamente, toda a terra, amém? Deus vai formar um novo céu e uma nova terra, vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, a morte já não existirá, tá bom? E lá no livro de Ezequiel diz que toda a terra será como o Jardim do Éden, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí vamos viver felizes e viver para sempre, sem pecado, sem dor, sem sofrimento. Bom, você já sabe que todo sofrimento e que a morte é tudo resultado do pecado, da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ok, então preste atenção aqui comigo, amigo. Porque nesse momento, nós temos Caim e nós temos Abel. Vai ser um momento que eles vão oferecer o sacrifício. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 4 que Caim era lavrador e que Abel era pastor de ovelhas. Ambos cresceram. Chegou o momento de levar, então, a sua oferta. E eles levaram. Mas Caim, rejeitando a palavra de Deus, ele decidiu não fazer aquilo da forma que Deus queria. Adão e Eva tinham ensinado para eles que era o cordeiro que tinha que ser levado, representando a fé no futuro sacrifício do Messias. Mas o nosso amigo aqui, Caim, decidiu seguir a sua própria vontade, seguir os seus próprios caminhos, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando a promessa do Éden restaurado e rejeitando o futuro sacrifício do Messias pela fé. Ele disse, não é como Deus quer, é como eu quero. Deus pediu, claro, um cordeiro, mas eu vou levar frutas. E foi frutas que ele levou. Ele até fez o altar, ele até levou a oferta, mas não cumpriu com as regras da forma que Deus pediu que fosse cumprida. Tá bom? Então, amigo, Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Quando você lê Hebreus capítulo 11, versículo 4, abra sua Bíblia e leia lá, e você vai ver que lá é dito que Abel ofereceu um excelente sacrifício, muito melhor do que Caim. E por essa razão, Caim ficou com raiva e decidiu matar o seu irmão Abel. Entendeu? Então, amigo, surge uma pergunta nesse relato. A pergunta é essa aqui, ó. Quem foi a mulher de Caim? Né? Quem foi a mulher de Caim? É uma pergunta para que a gente possa responder. Eu vou responder para você essa pergunta da mesma forma que eu expliquei para você com relação a Sete. Quem foi a mulher de Sete? Expliquei para você que Sete casou com uma das suas irmãs. Eu tenho o texto bíblico aqui, ó, Gênesis capítulo 5, versículo 4. Pegue a sua Bíblia, abra e leia. Vamos ler?
Leia, lá diz que Adão, depois que gerou a Sete, viveu mais 800 anos e foi pai de filhos e filhas, tá bom? Eu já te expliquei que Adão não teve nenhuma filha, nem Adão e nem Eva, dentro do Jardim do Éden, nem filha nem filho, dentro do Jardim do Éden. Só quando eles foram expulsos do Jardim do Éden com 30 anos depois de pecar, é que vai ser 100 anos dedicado aos 3 filhos. Você pode até dizer bem assim, mas não acredito. Adão e Eva, cheio de vigor, cheio de energia, né? Só 3 filhos no espaço de 100 anos? Não posso acreditar. Então, eu quero dizer para você, amigo, que você pegue a Bíblia e abra em Gênesis capítulo 5, versículo 32, e lá vai explicar sobre Noé. E vai dizer que Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sabe com quanto tempo? 500 anos. 500, tá bom? A partir dos 500 anos é que ele foi pai, então, dos seus 3 filhos. Outro detalhe interessante que eu vou dizer para você, nós vamos chegar no tempo da história de Noé ainda, mas já estou antecipando alguma coisa para que você possa entender, amigo. Se você ler Gênesis capítulo 9, versículo 29, vai dizer que Noé viveu 950 anos, meu amigo. Então, ele vai ter 3 filhos só a partir dos 500 anos e ainda vai viver mais 450 anos sem ter mais filhos, porque ele só tem Sem, Cã e Jafé. Entendeu? Então, 500 anos, né, para ter 3 filhos, aí, meu amigo, imagine Adão, a diferença é grande, 100 anos, tá bom? Então, não esquece disso, tá? Amigo, preste atenção, porque a esposa de Caim vai ser uma das filhas de Adão e de Eva, que ele vai ter depois do nascimento de Sete, o 3º filho, tá bom? Então, só depois do nascimento de Sete, o 3º filho, é que nasce mais filhos e filhas no espaço de 800 anos. Essas meninas crescem, e assim como Sete tomou uma esposa para si, e vai ser pai de Enos, assim também Caim vai tomar uma esposa para si. O interessante é que quando você lê Gênesis capítulo 4, versículo 16, vai dizer que Caim foi para a terra de Nod. Aí algumas pessoas imaginam assim, bom, Caim foi para a terra de Nod, coabitou com a sua mulher, ela deu à luz um filho, pôs o nome de Enoque. Então, lá já tinha pessoas habitando lá, aí eles imaginam que eram filhos de Adão e de Eva que tinham nascido antes de Sete. Essa não é a verdade bíblica. Eram filhos de Adão e Eva? Eram filhos de Adão e Eva? Era sim, mas só depois do nascimento de Sete. Os meninos cresceram, as meninas cresceram, se espalharam, entendeu? E ali estava a terra de Nod, tá? Alguns morando por ali. Caim foi para lá também com a sua esposa, claro, filha de Adão, aí. E ela fica grávida, dá à luz a um filho chamado de Enoque. Esse, então, é o primeiro neto de Adão e Eva da linhagem de Caim. Amigo, daqui para frente segue-se 2 linhagens. A linhagem santa, que é a linhagem de Sete, denominada filhos de Deus em Gênesis 6, e a linhagem dos filhos dos homens, que é a linhagem de Caim, denominada em Gênesis 6, filhos dos homens. Tá? Então, se você já ouviu algum vídeo ou já leu alguma história falando que lá em Gênesis 6, os filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram formosas e se casaram com ela, que eram anjos caídos, amigo, essa história está mal contada. Dizer que os anjos tiveram sexo ali com as mulheres, as filhas de Deus, isso não é verdade. A Bíblia mostra as 2 linhagens que vai dar seguimento. A linhagem de Caim, filhos dos homens, a linhagem de Sete, filhos de Deus. Então lá na frente eles vão se encontrar e então vai ter casamento entre a linhagem santa, a linhagem de Sete, a linhagem dos filhos de Deus, com a linhagem dos filhos dos homens, a linhagem que vem de Caim. Entendeu? É dessa forma que a Bíblia explica e deixa claro. Mas nada dos anjos tendo relacionamento sexual com a filha dos homens. Isso é uma aberração, isso é uma mentira. Então esses vídeos ou essas histórias fictícias aí são falsas. Tá bom? São falsas. Amigo, então avance comigo, porque em Gênesis 4:17 vai dizer que Caim então vai ser pai de Enoque. Tá bom? Ok. Agora não para por aí. Se você vai para Gênesis capítulo 4, versículo 18, vai dizer que Enoque
vai ter aí um filho também, chamado Irade. O versículo 18 vai continuar dizendo que Irade vai ser pai, então, de Mejoael, tá bom? E o próprio versículo 18 vai continuar dizendo que Mejoael vai ser pai de Metusael, tá bom? E o próprio versículo 18 vai dizer que Metusael vai ser pai, então, de Lameque, tá bom? Essa é a linhagem que dá seguimento aí, é da linhagem de Caim. Deus não colocou em ordem cronológica, ou seja, marcando tempos, datas dessa linhagem, como ele fez com a linhagem santa, a linhagem de Sete, tá bom? Na linhagem de Sete, ele vai mostrando que Adão foi pai de Sete com 130 anos, que Sete vai ser pai de Enos com 105 anos, e aí vai dando essa linhagem aí de ordem cronológica, você pode ir contando o tempo e sabendo cada momento que cada primogênito nasce, e também você vai descobrindo a idade da terra, vai descobrindo o tempo que ele viveu depois que foi pai do seu primogênito, e também a Bíblia vai mostrando ali o tempo que ele morreu, a idade que tinha, quantos anos ele viveu. Então, se você ler a cronologia de Gênesis 5, que é isso que nós estamos fazendo aqui, observe que eu estou fazendo isso com você, por isso que eu estou trabalhando com você a Bíblia em ordem cronológica. E nós vamos estar trabalhando isso e vamos tentar fazer isso aí desde o Gênesis até o Apocalipse. Amém? Para que você possa entender, tá bom? A Bíblia em ordem cronológica. Amigo, olha só. Então, eu tenho aqui outro detalhe interessante que eu quero que você entenda, que da linhagem de Caim, nós temos, na sequência, Enoque, 1. Enoque vai ser pai de Irade, aqui vai ser 2. Irade vai ser pai de Mejoael, aqui é 3. Mejoael vai ser pai de Metusael, aqui é 4. E Metusael vai ser pai de Lameque, 5. Então, dessa linhagem, Lameque, ele é o quinto da linhagem de Caim, tá bom? Que vem de Caim. Ele é o quinto, tá? Agora, você percebeu que a Bíblia disse que Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. Bom, eu quero dizer para você que veio do Jardim do Éden 2 instituições sagradas. A primeira instituição sagrada é o casamento. Deus fez o casamento de Adão e Eva naquela sexta-feira, sexto dia que eles foram criados. Deus apresentou Eva para Adão e Adão para Eva. Você já sabe que a história conta que Eva foi feita da costela de Adão. Então, ali estava aquela linda mulher, Deus fez o casamento daquele casal e essa instituição é uma instituição sagrada. Deus deu apenas uma mulher para Adão e essa mulher foi Eva. Tá bom? Então, se você já ouviu algum vídeo dizendo que Adão teve uma outra mulher, Lilith, né? Se você já ouviu uma história como essa, é fictícia, é falsa e é mentira. A única mulher de Adão é Eva, tá bom? Ok? Esses são estratégias do inimigo para desvirtuar as coisas. Ah, não, porque o pecado se originou, foi que Adão teve uma outra mulher chamada Lilith que teve relações sexuais com ela, porque Eva não queria. Isso é uma mentira, é uma aberração, tá bom? Deus criou o casal, os abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Tá bom? E a única maneira disso acontecer era Adão coabitando com a sua mulher Eva, tá bom? Que é o que a Bíblia diz, e ela dando à luz a filhos e a filhas, tá bom? Muito bem. Então, amigo, Lameque, então, é o quinto dessa linhagem aí de Caim, da linhagem dos filhos dos homens, e ele vai tomar para si 2 mulheres. Sobre esse assunto, nós vamos conversar no próximo tema, tá bom? Então, amigo, você já sabe, então, que foram 2 instituições sagradas. Eu falei de uma, o casamento, e a outra é o sábado. Deus criou o mundo em 6 dias, e no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Todos os descendentes que vêm da linhagem santa, a linhagem de Sete, obedeceram a esse mandamento, procuraram guardar a lei de Deus. Mas como eu falei, Caim decidiu escolher o seu próprio tempo por ter rejeitado a palavra de Deus, rejeitado o futuro sacrifício do Messias, rejeitado a promessa do Éden restaurado. Ele decidiu escolher o seu próprio tempo para trabalhar, tá bom? Então ele tinha o seu próprio tempo de trabalho e os seus descendentes seguiu por esse próprio caminho. E ainda vem um acréscimo aí, né, de Caim ter matado o seu irmão. A maldição já tinha sido lançada sobre a terra por causa do pecado de Adão e de Eva, e agora vem maldição por causa também de Caim ter matado o seu irmão. E mais na frente nós temos a história então do quinto da linhagem de Caim aí, Lameque, agora
tomando para si 2 esposas, tá bom? 2 esposas. Sobre esse assunto, então, a gente conversa no próximo vídeo. Meu amigo, então, aqui nós temos a história da linhagem dos filhos de Deus e a história da linhagem dos filhos dos homens, tá bom? Eu quero encerrar esse vídeo com você agora, tá bom? Quero dizer para você que essa é a história que vem sendo contada desde o início da criação, tá bom? Serão 6.000 anos da história do pecado, começando ali com o pecado de Adão e Eva, tá bom? Eles pecaram com 30 anos, serão 6.000 anos de história de pecado, tá bom? Então lá na frente, quando completar 6.000 anos, no geral vai ser 6.030, né? Ou, por causa da contagem do nosso calendário, que ele passa a contar-se decrescente ali de antes de Cristo, né? Então, aí vai chegar do ano 0, o 0 vai ser acrescentado como 1, então 6.031, nesse contexto. Mas como eu tenho explicado para você, o nosso calendário está defasado em 4 anos, e lá na frente, então, quando chegarmos em 6.027 no geral, no nosso calendário, já será no geral 6.031. É o momento do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Ó, se você gostou desse vídeo, essa é uma série que a gente está trabalhando com você, a Bíblia em ordem cronológica. Vamos avançar daqui a pouco no nosso terceiro tema, para você entender, tá bom? Então que Deus te abençoe. Se você quer ser um colaborador do nosso canal, faça a sua doação aqui, tá bom? Você pode fazer através do Pix, você pode fazer através da nossa conta. Que Deus lhe abençoe ricamente, tá bom? Fica com Deus e aguarde o nosso próximo vídeo dessa série. Fica com Deus. Maranata.